Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos dar início a mais uma aula nossa aqui da disciplina de tópicos especiais em economia monetária. Então, seguindo aqui na toada que a gente estava tendo de falar de inflação, né? Falamos de plano real, falamos das teorias de inflação que existiam ali nos anos 50, 60, até mais ou menos anos 80, 90. Vimos depois a inflação de serviços no Brasil, ali nos dois primeiros mandatos do governo Lula, e agora a gente vai falar de um outro assunto relacionado à inflação, que é a inflação pós-pandemia. Esse é um tópico que eu fiz um grande compilado aqui de textos, são muitos, né? Então, eu, por exemplo, me baseei nesse texto aqui do BIS, são muitos textos do BIS, tá? Eu vou colocar todos no sistema para vocês. Então, esse é um que avalia as quebras, né, as rupturas na cadeia global de valores, é um texto de setembro de 2022. Tem um também de setembro de 2022 que fala sobre os mercados de commodities e os choques que aconteceram, né, a partir da guerra na Ucrânia e também da pandemia. Temos aqui esse texto também do BIS, que é sobre os gargalos, né, os setores que, se dá algum problema, ele trava o processo produtivo. Temos esse texto aqui do INET, que é inflação nos tempos de coronavírus e de guerra. Temos mais um aqui do BIS, e este outro que é do Zoltan Pozsar. Eu acho que eu falei dele para vocês na aula de subprime. Ele era economista do Credit Suisse, só que como o Credit Suisse não existe mais, né, o Zoltan saiu de lá. Ele fez uma série de textos muito bons ao longo do final do ano passado, sobre guerra, inflação, entre outras questões. São textos muito interessantes. Então, a aula de hoje ela é um compilado desses 6 textos, tá? Então, é uma aula que talvez não seja lá muito linear, como a maioria das minhas aulas. Essa, em especial, ela é bem uma colcha de retalhos, né, com base em questões de vários desses textos. Eu inicio aqui a discussão falando de alguns argumentos que o Zoltan Pozsar traz no texto dele, em alguns dos textos dele, e ele começa a discussão dizendo por que a inflação era baixa desde os anos 90 e por que recentemente, né, com pandemia e com guerra na Ucrânia, e mais recentemente, isso não está no texto dele porque é de agora, né, com essa guerra entre Israel e faixa de Gaza e todo o resto, é só para mostrar que a temática de guerra e suas implicações econômicas, ela ainda está em alta, porque estamos entrando em um novo conflito, né, que vai ter consequências globais. Então, e principalmente, né, em inflação, né, entre outras coisas. Então, o Zoltan, ele começa a discussão, assim, por que agora é uma preocupação novamente, né, a inflação alta, o que está acontecendo e por que ela era baixa antes, né, quais são os fundamentos da inflação que era baixa antes. Então, ele traz 3 fundamentos aqui. Um deles seria mão de obra barata via imigração. Isso ajuda a manter salários baixos nas economias avançadas, leia-se Estados Unidos e Europa. Então, isso ajuda a conter pressões inflacionárias que poderiam vir sobre salários, né? Pressões para que aumentassem os salários. Como há imigração, a tendência é que os salários eles não tenham essa pressão para subida e, portanto, é uma pressão a menos para que exista inflação. Um outro ponto para que não tenha inflação é a presença da China no mercado global, que começa a entrar nos anos 90, mais intensamente nos anos 2000, mas nos anos 90 ela já estava presente, que é o que? Bens muito baratos, e isso ajuda a elevar o salário real, também no mundo todo, mas principalmente nas economias avançadas, mesmo com o salário nominal constante. Então, os salários nos Estados Unidos e na Europa, eles tiveram uma tendência a crescer muito pouco, desde os anos 80, 90, e isso seria um problema se houvesse inflação, como não tem, né, você consegue manter aí o salário real, ou em um certo sentido até elevar, porque os bens chineses, alguns deles, né, entram cada vez mais baratos. E o terceiro ponto, que seria o gás natural da Rússia, preços baixos para a Europa, o que ajuda a ter a energia elétrica, por exemplo, na Europa baixa, o que contribui para a baixa inflação, mas também contribui para que a produção de alguns bens industriais, principalmente vindos da Alemanha, não tenha um choque de custos, né? Tenham custos baixos, e daí, com isso, essas exportações da Alemanha, também não há uma pressão para que eles repassem, né, esses custos para
para suas exportações, o que contribuiria para a inflação global. Então, a junção desses 3 pontos aqui fez com que a inflação ficasse baixa ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, até a pandemia e a guerra. Por trás desses 3 pilares que o Zoltan identifica, existem 2 blocos políticos econômicos, que é ele identificando, né, isso. Então, ele identifica um bloco que ele dá um nome de chimérica, que seria a China com a América, né, os Estados Unidos, mas essa mania, né, de chamar Estados Unidos de América. São economias muito interligadas e atualmente é um processo, né, de tentar desacoplar uma economia da outra, muito por questão geopolítica, até mesmo militar. Então, existem grandes interesses para que essas 2 economias elas deixem de estar tão juntas, para que elas se desacoplem, e isso vai gerar problemas, né, do ponto de vista da inflação, porque, por exemplo, os bens chineses talvez não cheguem mais tão baratos para os Estados Unidos, talvez haja aí algum tipo de barramento, né, alguma sanção, algo do tipo. E o outro bloco que ele identifica é o da Eurússia, né, são nomes que ele mesmo criou aqui, que seria da Europa com a Rússia, que eram, apesar da relação tensa, era uma relação amigável, porque servia bem para os 2 lados. A Rússia fornecia gás barato para a Europa, e a Europa mantinha relações com a Rússia e fechava o olho para quando a Rússia fazia algo, por exemplo, com os países do Cáucaso, com a Armênia, a Geórgia, esses países pequenos e distantes, relativamente distantes, né, do restante da Europa. Então não havia uma pressão assim de, por exemplo, colocar países que fazem fronteira com a Rússia na OTAN. Então toda uma questão geopolítica que se manteve até a guerra da Ucrânia. Com isso, esses 2 blocos se rompem, e na análise do Zoltan, isso é o que vai trazer a discussão para a inflação daqui para frente, né? Ou de quando ele escreveu, que foi final do ano passado, né? Final de 2022. Então, o rompimento desses 2 blocos, essa mudança geopolítica, é o que vai estar mudando a configuração econômica do mundo e vai estar mudando também o contexto inflacionário. A gente vai deixar de viver nesse mundo de baixa inflação, passaremos a viver em um mundo em que a inflação é mais alta. E ele cria um outro bloquinho aqui, ao invés dos BRICS ou dos PIGs, ele cria o TRICS, né? TRIC em inglês seria algo assim meio problemático, né? Então a Turquia, a Rússia, Irã, China e Coreia do Norte, né? Esse bloco é dos países mais problemáticos, embora também tenha toda a discussão do BRICS+, né? Aumentar o bloco dos BRICS, enfim, tem várias discussões que saem disso aqui. E trazendo agora gráficos do BIS, também para ter esse contexto geral, antes de entrar na inflação, né, do período mais recente. Então, os grandes surtos inflacionários, pegando uma perspectiva bem de longo prazo, indo lá do século XIX para cá, então você tem um surto inflacionário na Primeira Guerra, obviamente é guerra, então você vai ter escassez de produtos, vai ter inflação, na Segunda Guerra Mundial também, e no choque do petróleo ali nos anos 70, 80. Depois a inflação ela veio caindo e ficou baixa, como ela costuma ser, a exceção de guerras e da questão ali do choque do petróleo. A pandemia e a guerra agora da Ucrânia, e eu adicionando, né, na discussão, que isso não está nos textos, essa guerra entre Israel e faixa de Gaza, né, entre Israel e Hamas, também vai trazer problemas. Em um desses textos do BIS que eu apresentei ali no início, eles identificam 3 ondas recentes de inflação. Como veio uma em seguida da outra, é muito difícil a gente separar essas 3 ondas de inflação uma da outra. E adiciono eu na discussão, né, acho que está vindo até uma 4ª onda agora com essas tensões lá no Oriente Médio. Então, uma primeira onda é a de 2020, que são os lockdowns em todo o mundo por conta da pandemia. Então, o mundo todo ele se fecha, ou grandes partes do mundo se fecham, e a própria produção de muitos bens ela é interrompida, e a comercialização, circulação de bens, ela... Opa, apareceu um aviso aqui do Google. E a própria circulação de bens, né, via portos, pode ser que um país esteja aberto e produzindo, mas vai mandar o produto para um país que está fechado. Então, tudo isso cria problemas no lado da oferta, no lado produtivo, o que gera inflação. Em 2021, você tem uma mudança no consumo, né, das famílias que antes consumiam mais serviços e menos bens, e há um rearranjo, uma recomposição na cesta de consumo, com menos serviços e mais bens.
E em 2022 você tem a questão da guerra, que afeta o preço de commodities agrícolas e energéticas. Essas três ondas de inflação que eu vou dar uma discutida agora adiante. Então, uma primeira delas, que é quando vem a pandemia mesmo, né, o início ali em 2020, você tem preços de commodities bastante voláteis e muitos deles subindo, né, com força. Uma commodity que a gente tende a não dar muita atenção, mas é relevante, né, a madeira. Né, aqui o gás natural, que também subiu muito, o carvão, nessa linhazinha azul. Um dos principais pontos aqui é o aumento nos custos de transporte, né, via navios, transporte marítimo, então da China para os Estados Unidos, o global e o da América, da Europa, do norte da Europa para a América do Norte, tudo isso ficando mais caro. O que acontecia como eu mais ou menos já falei antes, foi um problema que teve durante a pandemia, que era algo até inesperado, que é uma escassez até mesmo de containers, porque muitas vezes o container ele sai, né, de um país para o outro, descarrega, vai encher com outros produtos e vai de volta então para outro país. Os maiores fluxos mundiais de containers são da China, dos Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Europa, ali que circula muitos dos containers no mundo. Só que o lockdown nesses países foi feito de modo assíncrono. Uma hora a China estava fechada e os Estados Unidos estavam abertos. Depois a Europa fechou, a China tentou abrir, depois os Estados Unidos fecham. Então isso dá um problema que o container sai de um país, vai para outro, e o país, no momento em que fecha, ele se fecha totalmente. Então os containers ficam presos em um determinado país. E daí falta container, falta navio para estar transportando bens no resto do mundo que ainda está aberto, né? Com esses lockdowns assíncronos. Isso tudo eleva muito o custo do frete, e como a produção global, produção a nível global, né, ela é muito interligada, esse custo desse frete subindo faz com que praticamente tudo fique mais caro, então gera uma onda inflacionária no mundo todo. Em 2021 acontece uma outra questão bastante interessante, que é uma mudança de serviços para bens. Então aqui a gente consegue ver com dados, esse aqui é um texto do Servas Storm, aquele do INED. Então aqui a linha preta, isso aqui é para Estados Unidos, esses dados, é a inflação pelo PCE, que seria o IPCA deles lá nos Estados Unidos, e a gente vê que a inflação de serviços ficou abaixo aqui da média da inflação geral, enquanto a inflação de bens ela ficou maior e a de alimentos e energia foi bem acima, né, da inflação geral. O que aconteceu foi um rearranjo no consumo das famílias. Então, esse gráfico aqui ele está mostrando também para Estados Unidos o quanto que do consumo das famílias vai para bens, sendo que o consumo das famílias ele, ou vai ser comprando bens ou comprando serviços. Então, quantos por cento vai para bens? Se isso aqui está caindo, significa que está subindo a parcela de gasto com serviços. Se esse aqui está subindo, significa que está diminuindo a parcela com serviços. Tem uma queda aqui, ou seja, uma fuga de bens para serviços ao redor da crise de 2008. Isso não é discutido no texto, eu sinceramente não sei explicar muito bem, mas o que a gente vê é essa subida dramática aqui no início da pandemia, de como muda a cesta de consumo das famílias. Há uma grande migração de gastos com serviços e vai para bens. Porque, por exemplo, antes você trabalhava presencial, ou estudava presencial, você estava comendo fora. Se você começa a ficar em casa, né, no lockdown, no ensino remoto, você vai estar comendo em casa, então você, ao invés de comprar o serviço, que é a alimentação fora de casa, você está comprando os produtos para cozinhar em casa. Você vai, talvez, comprar um fogão melhor, panela, utensílios, etc. Ao invés de ir na academia, você compra um colchonete, um halter, uma anilha, alguma coisa para fazer exercício em casa. Então, muitas coisas vão mudando. Se você trabalhava fora de casa, passa a trabalhar em casa, talvez você invista numa mesa melhor, numa cadeira melhor. Então, as pessoas, elas migram muito do seu consumo para bens, deixando de consumir serviços. Isso também fica claro, também com dados para os Estados Unidos, se a gente faz um número índice, colocando em 100 o gasto com serviços de alimentação e acomodação, que foram os mais atingidos pela pandemia, e colocando em 100 aqui em janeiro de 2020,
tem uma queda abrupta de mais de 50% no consumo desses dois tipos de bens, que são os setores mais afetados. Então, essa mudança para o consumo de bens, obviamente, ela vai gerar um impacto inflacionário, porque as pessoas estão consumindo mais bens do que elas são acostumadas a consumir. Isso vai botar pressão no setor produtivo desses bens, que vai ter que produzir mais, então vai encarecer a produção e também aumentar as margens de lucro, é um ponto que a gente vai ver aqui a seguir. Um outro ponto, aqui que a gente já viu antes, mas aqui é um outro dado, que esse indicador aqui, que é do Fed, o Fed que desenvolveu esse indicador aqui, que é o Global Supply Chain Pressure Index, ele é um compilado de vários outros indicadores de, por exemplo, o custo do frete marítimo entre os principais portos do mundo, o custo do frete de transporte via avião de carga. Então, ele é um compilado do custo desses vários tipos de transporte. Quanto mais alto esse índice, mais está desviando ele da média ou do valor normal. Então, a gente vê aqui que durante a pandemia, né, houve, então, essa grande pressão nas cadeias de suprimento, né, é uma pressão muito forte no lado do transporte, né, dos fretes. Então, isso também contribui para a inflação. E aqui um ponto que eu mencionei brevemente antes, mas que ele contribui muito para a inflação que ocorreu recentemente, que é um aumento nas margens de lucro. Isso aqui é pegando dados das contas nacionais dos Estados Unidos, analisando o lucro por unidade de valor adicionado. Se a gente pega aqui do início de 2020 até 2022, você tem um aumento nesse lucro por unidade de valor adicionado. Isso aqui fica melhor analisado nesse gráfico, que é bastante interessante. Ele tem que gastar um tempinho aqui para analisar. O que ele está mostrando? Na barra escura, o quanto cada um desses fatores aqui contribuiu para a inflação de 1979 a 2019. E a barrinha mais clara é de 2020 a 2022. Quais fatores são aqui? São 3. Custo trabalhista, ou seja, se sobe o salário, isso é um aumento de custos, obviamente, as empresas, a tendência é repassar isso aos preços, talvez totalmente, talvez não, mas uma parte é razoável supor que vai ser repassada. Então, é um aumento no custo trabalhista que gera um aumento nos preços, ou seja, inflação. Outra fonte de pressão inflacionária podem ser os custos não trabalhistas, que é com todo o resto que não é trabalho. Então, manutenção, matéria-prima, energia elétrica, todo o resto de custos para a empresa entra aqui nesse ponto. E o lucro, porque mesmo que os custos não subam, a empresa ela pode simplesmente decidir subir a sua margem de lucro. Para subir o lucro, ela tem que subir o preço, e preço subindo é inflação. Então, aumento de lucro é também uma fonte inflacionária. E o que a gente vê é que é bem diferente o que explica a inflação ao longo desse longo período, de 1979 até 2019, esses dados são para Estados Unidos também, e o que foi durante a pandemia. Então, de 79 a 2019, 56% da inflação veio de custos trabalhistas, 30% de outros custos e 13% de aumentos nas margens de lucros. No período mais recente, você tem um aumento, a inflação ela vem 19,1% de custos trabalhistas, 42% de outros custos, como a gente acabou de ver ali a parte de fretes, né, encareceu bastante, mas uma parcela significativa também vem de lucros, é um aumento na lucratividade, aqui 38,2%. E isso passa muito por essa mudança de consumo, né, das famílias que vai para bens, e muitas empresas elas aproveitam, né, da situação. Não estou aqui, se aproveitam, né, parece que é algo assim horrível, né? Isso é um juízo de valor, cada um faz o seu, mas é razoável supor numa economia, no modo como a gente vive, que se tem mais gente demandando algo, a empresa vai, né, tirar vantagem para lucrar mais. É o modo como as coisas funcionam. Então, a gente tem uma combinação aqui de coisas que, ao longo de 2021, elas vão gerando pressões inflacionárias, além da parte do frete, que já começa em 2020. Tem um outro fator aqui que eu mencionei pouco, que é a questão da produção just in time, que é algo que mudou no modo produtivo das empresas já há bastante tempo,
que é trabalhar com poucos estoques. Eu compro de matéria-prima aquilo que eu já preciso para produzir, e essa produção, muitas vezes, eu até já tenho ela vendida. Então, eu não fico com estoque de matéria-prima, eu não fico com estoque de bens esperando vender. Eu trabalho tudo num fluxo contínuo. Conforme a pessoa me encomenda, eu vou comprar a matéria-prima, eu vou produzir e já vai sair da fábrica. A questão é que a produção está cada vez mais dispersa, então, para produzir a maioria dos bens, por exemplo, um computador, um celular, um carro, as peças, cada pecinha está num país diferente, a sua produção. Então, se um deles para, e se ele é especializado na produção de um determinado bem, isso vai travar toda a cadeia. A gente teve um exemplo muito forte disso, que foram os chips durante a pandemia, que é muito produzido em Taiwan. Se tem um lockdown em Taiwan ou na China, isso gera uma escassez muito grande de chips no mundo todo. E chip é usado hoje em tudo: geladeira, máquina de lavar, carro, celular, computador, tudo vai chip. Então, se falta chip, gera esse desajuste, né, global. Como a maioria das empresas no mundo trabalham nesse modo de produção, que é o just-in-time, quase ninguém tem um estoque de chip guardado, quase ninguém tem um estoque de peça de computador guardado. É tudo um fluxo contínuo. Então, basta um elo da cadeia produtiva parar para gerar uma ruptura muito grande, né, na produção. Então, qualquer país que faça um lockdown ou tenha algum problema vai gerar uma reação em cadeia no resto da economia. Então, são todos esses fatores aqui ao longo de 2021, mudança no perfil de consumo, a questão do frete e o aumento na lucratividade para alguns setores, e além disso, um outro choque de oferta que teve no mundo todo. Os dados aqui são para os Estados Unidos, que é o quê? A Covid tirou muita gente do mercado de trabalho, então a própria oferta de mão de obra diminuiu, ficou mais escasso o trabalho. Então, esses dados aqui para os Estados Unidos, que é o que está no texto ainda, esse do INET, aponta, no início de 2022, houve uma pesquisa dessas, tipo, aqui no Brasil a gente faz a PNAD, né, que é pergunta para a pessoa se ela está procurando emprego, se não está, por que não está, por que está. E 1 milhão de trabalhadores, no início de 2022, disse que não procurou emprego devido à Covid. Isso são vários os motivos, né, dessa não procura. Pode ser por receio de ela própria pegar o vírus, pode ser alguém, por exemplo, que tem comorbidade, que se pegar, o risco de falecer é muito grande. Pode ser que essa pessoa conviva com alguém que tem comorbidades, ou que essa pessoa esteja cuidando de alguém que está enfrentando a doença, né? Então, 1 milhão de trabalhadores saíram, né, deixaram de procurar emprego por conta da pandemia. 4 milhões se aposentaram precocemente. Daí aqui não tem o dado exatamente se foi por receio da pandemia ou não, mas muito provavelmente foi. Então, pessoas que ainda tinham idade, né, para estar trabalhando, se aposentaram precocemente, e 500 mil morreram. Morreu mais gente do que isso, tá? Mas isso aqui seriam pegando, assim, pessoas que estavam na força de trabalho, né? Porque faleceu também idoso, faleceu criança, adolescente, etc. Então, só nisso aqui 5 milhões e meio de trabalhadores fora do mercado de trabalho. Isso é muita coisa. Então, o trabalho fica muito escasso. Então, foi um grande choque de oferta, né, a pandemia, em vários aspectos. É produção travada, é frete mais caro, é menos força de trabalho, é aumento nas margens de lucro de alguns setores. Então, tudo isso contribui para que exista a inflação. E o mundo ainda estava enfrentando esses efeitos de tudo isso que teve na pandemia, e ainda veio uma guerra, que é a guerra da Rússia, a invasão russa da Ucrânia. E daí a gente tem aqui esse gráfico, que é do BIS, que ele é muito interessante, que ele mostra a ligação entre vários mercados de commodities. Então, vamos dar uma analisada nele aqui com calma. Deixa eu mudar aqui para a caneta e fazer o seguinte. Bom, petróleo e gás natural, muitas vezes, eles são explorados juntos. No mesmo poço que tem petróleo, tem gás natural. Logicamente, tem poços que só tem petróleo e não tem gás, tem outros que só tem gás e não tem petróleo, mas em muitos locais, na grande maioria dos poços de extração, sai os dois. Sai óleo e sai gás. Então, se dá algum problema, por exemplo, tem sanções à produção da Rússia, ou os países ali do Oriente Médio dizem, vamos cortar a produção. Em geral, quando ocorre esse corte de produção ou essa sanção, você está batendo nos dois produtos, porque eles são extraídos de modo conjunto. O gás natural, eu até botei aqui um gráfico que não tem muito a ver com economia, né?
que são os principais fertilizantes do mundo. Então, tem fertilizantes que eles são aqui derivados de nitrogênio, são os principais fertilizantes usados na agricultura no mundo, aqueles que vêm do fósforo e aqueles que vêm do potássio. O problema que se gerou, do ponto de vista da guerra entre Rússia e Ucrânia, é no primeiro, que é o principal, é a maioria dos fertilizantes para a agricultura do mundo, são esses porque é o quê? Vem de gás natural. Todos esses fertilizantes baseados em nitrogênio, eles têm como principal matéria-prima o gás natural. Então, se você tem um problema com gás natural, se ele fica mais escasso, se ele fica mais caro, esses fertilizantes, que são os principais para a produção agrícola, ficam mais caros. Então, toda a produção de alimentos vai encarecer. Então, se o gás natural fica mais caro, cadê a caneta? Aqui, se o gás natural fica mais caro, vai ficar mais caro os fertilizantes, porque eles usam gás natural para serem produzidos, e também fica mais cara a eletricidade, porque tem eletricidade que é gerada nas termoelétricas a partir da queima do gás natural. Não é muito nossa realidade aqui no Brasil, porque a gente tem as termoelétricas nossas, são muito mais focadas na queima de combustível líquido, né, geralmente diesel, e a gente é muito mais na energia hidrelétrica, mas para Estados Unidos e Europa, o gás natural é uma das principais fontes de energia elétrica. Então, você gera inflação do ponto de vista da eletricidade e dos fertilizantes, né, com esse encarecimento do gás natural. O fertilizante ficando mais caro, obviamente, é um custo maior para a agricultura, então, alimentos ficam mais caros. E o petróleo ficando mais caro, você vai ter, então, diesel, óleo de aquecimento, gasolina, todos esses derivados mais caro também, e isso vai encarecer frete, vai encarecer transporte, vai encarecer energia elétrica também, porque pode ser uma termoelétrica que queime diesel, então tudo isso aqui fica mais caro. Mas tem um link entre o lado energético e o lado da agricultura, que é o quê? A questão dos biocombustíveis. Se começa a ficar muito mais caro o diesel e a gasolina que vem do petróleo, gera um incentivo para quê? Para aumentar a produção via biocombustíveis. E para produzir o biocombustível por exemplo, uma cana-de-açúcar, que ao invés de fazer açúcar, que é um alimento, vai estar produzindo, usando a cana para fazer o biocombustível. Ao invés de fazer o milho virar cuscuz ou ração para galinhas, ele vai ser feito o biocombustível do milho. Então, gera uma outra pressão inflacionária aqui nos alimentos. Então, é como se tivesse duas fontes de pressão aqui para os alimentos ficarem mais caros. Uma via gás natural, fertilizantes, que é um insumo para a produção agrícola, e isso é repassado, então, para os alimentos, e o outro é que os próprios grãos, ou no caso da cana, né, enfim, a cana depois que o produtor colhe, alguém vai comprar dele, e esse alguém, ou é alguém que vai estar comprando para produzir alimentos, ou para produzir biocombustível. Se vai mais da produção de grãos para biocombustível, fica menos para alimentos, então isso encarece também os alimentos. O que isso tem a ver com a guerra? Tem tudo a ver com a guerra, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e de gás natural. Então a gente tem aqui esse gráfico do BIS, do lado esquerdo, se a gente olha pelas bolinhas, é a parcela na produção global de petróleo. Então, se a gente vê aqui a dos Estados Unidos, está ali uns 13%, 14%, de toda a produção de petróleo no mundo, né? Isso é dos Estados Unidos. A Rússia vem logo atrás, aí com uns 13%, e a Arábia Saudita, também mais ou menos nessa faixa. E os outros demais países são bem menos, né? Para dar um desses países aqui, você tem que pegar todo o resto da OPEP e somar para chegar num patamar semelhante, né, ao que um desses 3 países está produzindo. Se a gente analisa aqui produtos derivados do petróleo, e a Rússia é essa corzinha aqui meio rosa, então o petróleo cru, 10% do petróleo cru do mundo exportado vem da Rússia. Um pouco mais de 10%, deve dar aí uns 12% do diesel feito na Rússia. E do gás de aquecimento também é uns 15%. A gasolina que é pouco produzido na Rússia, eles fazem mais diesel ou então exporta o petróleo cru também. Agora, um modo de se pensar se a gente está fazendo uma sanção econômica à Rússia, não queremos mais comprar petróleo, não queremos mais comprar gás natural da Rússia, vamos comprar dos outros. A questão é, os outros países
tem capacidade produtiva para isso, porque a gente tem, às vezes, uma ideia meio simplista de que é só abrir mais a torneira lá da Arábia Saudita que vai sair mais petróleo, mas não é bem assim. Tem uma capacidade, logicamente, produtiva, né? Uma hora não tem como tirar mais petróleo do chão, a não ser que você coloque mais poços, mais plataformas, etc. E aqui eles fazem uma comparação interessante, que é o seguinte: essa barrinha azul é a acumulação do desvio padrão na produção dos principais exportadores de 2009 a 2019. O que é isso? Esses países, eles têm horas que estão exportando mais, tem horas que estão exportando menos. Então, essa variação é um indicador de capacidade produtiva, porque se está variando, uma hora eu exporto mais, outra hora eu exporto menos, significa que tem ali uma capacidade produtiva que antes eu dava conta de tirar aquele tanto de gás ou de petróleo. Se eu reduzir, eu só estou extraindo menos, mas a capacidade de extrair mais está ali. E a barrinha rosa é o que a Rússia exporta. Então, a soma de todos os demais grandes exportadores, da variação que eles costumam ter em relação ao que a Rússia exporta, é de 3 vezes. A Rússia é 3 vezes mais do que o acumulado nessa variação, o que é um indicativo de que os demais países não conseguem suprir uma sanção econômica, né, à Rússia. Então, você fazendo sanções econômicas à Rússia, falta petróleo no mundo, ele fica mais caro. Lógico que teve uma jogada que a Índia fez, outros países também, mas a Índia fez muito, que é o quê? Tipo uma lavagem de dinheiro, só que seria uma lavagem de petróleo. A gente faz uma sanção aqui ao petróleo russo, mas não tem nenhuma sanção ao petróleo da Índia. A Índia quase não produz petróleo, mas ela começou a exportar muito petróleo, porque o que ela fez? Ela compra da Rússia e revende para os demais países. Então, num certo sentido, você está tirando o petróleo ainda da Rússia, só que está passando por um intermediário, que é a Índia, só que esse intermediário quer a margem de lucro dele. Então vai ter menos lucro para os russos, o que é um objetivo dos países ocidentais, né, para ter menos lucro e diminuir a capacidade de bélica, né, a capacidade de guerra da Rússia, só que tendo um intermediário na jogada fica mais caro, então encarece o petróleo e o gás natural no mundo todo, e daí todo esse desarranjo aqui, essas várias pressões inflacionárias acontecem. Outros dados aqui para a gente ver, além dessas pressões que vêm pela diminuição aqui no gás, ou no encarecimento do gás e do petróleo, tem uma questão também que tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores de alimentos também, não é só óleo e gás que sai da Rússia ou da Ucrânia. Então, se a gente analisa as exportações de grãos e leguminosas, se a gente pega aqui para trigo, mais de 20% é a soma aqui de Rússia e Ucrânia, a Ucrânia em amarelo, a Rússia no vermelhinho. Para milho é uns 16%, para cevada é um pouco mais de 20%. Então, para esses 3 grandes grãos muito importantes, você está tirando ali de 15% a 20% das exportações globais, está saindo do mercado. A da Ucrânia, porque ou destruiu com a guerra, ou teve aqueles casos que a Rússia não deixava sair do país, né? Ficou tudo preso lá. E no lado da Rússia, via sanções, às vezes também por destruição. Um outro ponto aqui, para analisar, nos Estados Unidos, né, os usos para produção de milho, e a barrinha amarela é para pegar o milho para produzir etanol. Então, está cada vez maior o uso do milho para fazer etanol, ou seja, falta milho para usos, né, alimentícios. Né? Então, isso encarece, obviamente, os alimentos, porque o milho, então, está cada vez mais sendo desviado, né, para produzir biocombustíveis. E o gás, aqui olhando para uma questão de energia elétrica, né? Então, o gás, aqui nesse gráfico, é este azulzinho aqui. Então, nos Estados Unidos é uma parcela grande da energia elétrica é feita via gás, na Europa também, um pouco menos, e para o mundo como um todo, deve dar aí uns 20 e poucos % da produção de energia elétrica no mundo como um todo, vem de gás, né? E o petróleo é essa faixinha amarela aqui, que é um pouco menor. Então, isso tudo encarecendo, você vai ter um choque de alimentos e de energia elétrica no mundo todo. Então, é outra fonte de pressão inflacionária. Então, essas são as grandes fontes, né, de inflação que o mundo teve nos últimos tempos, embora
apesar disso tudo, e daí de novo a gente fala do nosso amigo Larry Summers, né? Mais uma vez ele aparece aqui, que para alguns analistas, como Larry Summers, eles estavam dizendo que a inflação atual, apesar de todos esses dados, eles diziam que a inflação era de demanda. Porque, por exemplo, você manteve o poder de compra das famílias, mesmo com o lockdown, através de auxílios, de juros baixos, então tudo isso aquece a demanda, e é esse aquecimento da demanda que estaria causando essa inflação, e não essas questões do lado da oferta. O presidente do Goldman Sachs também falou, talvez a gente tenha que trazer de volta o Paul Volcker. O Paul Volcker foi presidente do Fed na época do choque do petróleo, e ele de fato trouxe a inflação para baixo, mas ele também causou uma crise econômica no mundo todo. Ele elevou o desemprego nos Estados Unidos por conta disso, e foi o que gerou a crise de dívida externa de praticamente todos os países aqui da América Latina, porque encareceu, né, a dívida externa desses países. E daí aqui só um negócio interessante, porque a primeira vez que eu dei essa aula foi no segundo semestre de 2022. E daí eu coloquei esse ponto aqui despretensioso lá na primeira vez, eu deixo ele para... É engraçado ver como as aulas mudam, né, ao longo do semestre, que eu coloquei aqui, a recente elevação nos juros já causa problemas em diversos sistemas financeiros. Eram apenas sinais lá no final de 2022, quando eu dei essa aula pela primeira vez, mas daí no primeiro semestre desse ano, né, que foi a segunda vez que eu dei essa aula, a gente já teve como assunto, né, a quebra dos bancos, né, a crise bancária de março desse ano, que foi causada pela elevação na taxa de juros. Né. Então aqui a gente pega uma sequência, né, da história econômica recente, que é a pandemia, a guerra, a elevação nos juros e a quebra de vários bancos nos Estados Unidos e fora do mundo também, né, o Credit Suisse quebrou, que foi em março desse ano. Né. Então é essa a sequência aqui da história. E só para adicionar aqui uma breve reflexão de que a guerra agora de Israel com a faixa de Gaza, ou Palestina, ou Hamas, enfim, dá para chamar aí por vários nomes, provavelmente vai pressionar a inflação novamente, né? Que é uma disputa no Oriente Médio, que é onde está a maior parte dos países da OPEP, é onde sai a maior parte do petróleo do mundo, e ali do lado tem, agora me fugiu o nome, né? Mas o canal de Suez, era isso que eu ia dizer, que passa ali no Egito, está próximo da região de conflito. Se o Oriente Médio como um todo entrar em conflito, vai ter um problema também no lado do frete, né, no mundo todo. Então, a gente pode estar vendo, talvez, né, já que no último semestre do ano passado eu fui premonitório em dizer que talvez viesse aí uma crise bancária. Vamos ver se esse finalzinho de ano eu acerto de novo em dizer que talvez essas tensões no Oriente Médio levem a um novo surto inflacionário que talvez obriguem os Estados Unidos a subir mais um pouco os seus juros, e isso vai talvez causar mais problemas no lado financeiro, como se a gente precisasse disso, né? Já não tivesse problemas o suficientes no mundo. A aula de hoje era isso. A próxima aula é a crise bancária de março desse ano, que é emendando no finalzinho aqui dessa aula. Toda essa inflação teve como resposta uma alta nas taxas de juros em vários países do mundo, né? Praticamente todos subiram a sua taxa de juros, mas nos Estados Unidos a alta dos juros fez com que vários bancos quebrassem, né? E esse é o tema da nossa próxima aula. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato por e-mail comigo. Vou colocar no sistema depois o link, né, aqui da gravação e todos os textos. E é isso, gente, até a próxima.